Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, no cargo de técnico e analista administrativo, com foco em um bloco que mistura direito administrativo, administração pública, gestão de pessoas e administração de recursos materiais. Esse conteúdo parece grande, mas ele tem um fio condutor muito claro. Como o Estado se organiza para atuar, como ele decide e executa suas funções com legalidade e eficiência, como controla e responsabiliza seus agentes, como contrata e compra pela Lei 14.133, como organiza processos, projetos e qualidade, como gere pessoas e como garante materiais e estoques para que o serviço funcione. Vamos começar por noções de direito administrativo, porque ele é a base jurídica do trabalho administrativo no setor público. Quando falamos em Estado, governo e administração pública, a primeira coisa é separar conceitos que a banca adora confundir. Estado é a organização política e jurídica soberana, formada por território, povo e governo, com capacidade de criar leis, cobrar tributos e impor regras. Governo é a direção política do Estado, isto é, o conjunto de escolhas e prioridades que os governantes definem em determinado período. A administração pública é a execução concreta, contínua e profissional dessas escolhas e das obrigações do Estado, por meio de órgãos, entidades e agentes. Em resumo, governo decide rumos, e a administração executa e organiza o serviço para atender ao interesse público, respeitando a lei. Elementos do Estado são povo, território e soberania. O povo é o conjunto de pessoas ligadas ao Estado por vínculo jurídico-político. Território é a base espacial onde o Estado exerce sua autoridade. Soberania é o poder supremo dentro do território, e independência externa, nos limites do direito internacional. Esses conceitos aparecem em prova para reforçar que o Estado possui poder de império. Mas esse poder, no Estado de Direito, é limitado pela Constituição e pelas leis. A administração pública tem natureza instrumental. Ela existe para servir ao interesse público e cumprir fins públicos. Seus fins são voltados ao bem coletivo, à prestação de serviços, à regulação e à garantia de direitos. E esse objetivo se traduz em princípios, que são o núcleo mais cobrado. Os princípios constitucionais expressos na atuação administrativa são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, para a administração, significa que ela só pode agir quando houver previsão e competência legal. O administrador não escolhe livremente, ele está vinculado ao que a lei autoriza. Impessoalidade significa que o ato deve buscar interesse público e tratar pessoas de forma isonômica, sem promoção pessoal e sem favorecimento ou perseguição. Moralidade exige probidade, boa-fé e lealdade institucional. O ato pode ser formalmente legal e ainda assim ser imoral se houver desvio ético e finalidade indevida. Publicidade é transparência, permitindo controle social e legitimidade dos atos, com sigilo apenas quando houver hipótese legal. Eficiência exige que o serviço seja prestado com qualidade, agilidade e economicidade, evitando desperdício e burocracia inútil, mas sempre dentro da legalidade. Além desses, a banca frequentemente cobra princípios implícitos ou derivados, como finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, autotutela, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Finalidade é agir para o fim previsto pela norma, e não para fins pessoais. Motivação é justificar decisões, mostrando fundamentos de fato e de direito, especialmente quando há negação de pedido, sanções e decisões que afetam direitos. Razoabilidade e proporcionalidade exigem medidas adequadas e não excessivas. Segurança jurídica protege estabilidade de relações e confiança legítima, limitando mudanças abruptas e revisões tardias sem base. Autotutela é o poder-dever de rever atos próprios, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes. Supremacia do interesse público explica certas prerrogativas do Estado, mas não autoriza a arbitrariedade. Indisponibilidade do interesse público significa que o gestor não é dono do interesse público e não pode abrir mão de deveres, receitas ou direitos sem base legal. A organização administrativa da União, por extensão, a estrutura administrativa brasileira, se divide em administração direta e indireta.
A administração direta é o conjunto de órgãos integrados às pessoas políticas, como União, Estados, DF e municípios, por exemplo, secretarias, departamentos e coordenações. Órgão não tem personalidade jurídica própria, ele é parte do ente. A administração indireta é o conjunto de entidades com personalidade jurídica própria, criadas para descentralizar atividades, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquias e fundações de direito público têm regime jurídico predominantemente público. Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, mas submetidas a controles e regras específicas porque integram a administração indireta. Em prova, a diferença mais importante é: órgão executa dentro do ente. Entidade tem personalidade própria e autonomia administrativa dentro da lei. Agentes públicos são todas as pessoas físicas que exercem função pública, ainda que temporariamente ou sem remuneração. Essa definição ampla inclui servidores estatutários, empregados públicos, ocupantes de cargo em comissão, temporários e particulares em colaboração em certos casos. A banca cobra classificação, e também cobra a diferença entre cargo, emprego e função pública. Cargo público é criado por lei, com denominação própria, atribuições e remuneração, normalmente ocupado por servidor estatutário. Emprego público é vínculo seletista, regido pela CLT, típico de empresas estatais e certas entidades. Função pública pode significar a atividade exercida sem cargo efetivo, como função comissionada, ou funções temporárias conforme norma. O essencial é entender que o agente público tem deveres, prerrogativas e responsabilidades. Deveres do agente incluem atuar com legalidade, probidade, eficiência, urbanidade, lealdade institucional, sigilo quando necessário e respeito aos direitos do cidadão. Prerrogativas existem para viabilizar o serviço público, não para benefício pessoal. E responsabilidades podem ser administrativa, civil e penal. Um mesmo fato pode gerar processo disciplinar e processo judicial, porque são esferas diferentes. Agora entramos nos poderes administrativos, que são instrumentos para a administração cumprir sua finalidade. Poder hierárquico é o poder de organizar a estrutura interna, distribuir competências, delegar, avocar, dar ordens, supervisionar e controlar subordinados. Ele existe dentro da mesma pessoa jurídica. Não existe hierarquia entre entidades diferentes, mas existe coordenação e controle finalístico conforme o caso. Poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar sanções a servidores, em certas hipóteses, a particulares que estejam sujeitos a vínculo especial com a administração, como contratados que descumprem cláusulas. Poder regulamentar é o poder de editar regulamentos e atos normativos para dar execução à lei, detalhando procedimentos e padrões, sem criar obrigações novas além do que a lei permite. Poder de polícia é o poder de limitar e condicionar direitos e atividades privadas para proteger o interesse público, como segurança, higiene, ordem e tranquilidade, exercido por licenças, fiscalizações e sanções administrativas previstas. Um ponto essencial é uso e abuso do poder. Abuso ocorre por excesso de poder, quando o agente atua fora de sua competência ou aplica medida além do permitido, e por desvio de finalidade, quando usa o ato para fins pessoais ou diferentes do interesse público previsto. Em prova, o ato abusivo é inválido e gera responsabilização, e a alternativa correta normalmente aponta para motivação, proporcionalidade, competência e finalidade como barreiras contra abuso. Serviços públicos são atividades destinadas a satisfazer necessidades coletivas, prestadas pelo Estado diretamente ou por delegação, sob regime jurídico específico. Eles podem ser essenciais ou não essenciais, podem ser administrativos ou industriais, e podem ser prestados diretamente ou delegados. Delegação ocorre por concessão, permissão ou autorização. Concessão é delegação contratual, normalmente precedida de licitação, por prazo determinado, com regras claras. Permissão é delegação também precedida de licitação, com caráter mais precário. Autorização é ato administrativo unilateral, precário e discricionário, para situações específicas. Mesmo quando delega, o Estado mantém a titularidade e o dever de regular e fiscalizar. Em prova,
A banca quer que você entenda a diferença de estabilidade e formalidade desses instrumentos. Controle e responsabilização da administração formam um outro bloco. Controle administrativo é o controle interno, realizado pela própria administração, como revisões, auditorias, corregedorias e autotutela. Controle judicial é realizado pelo judiciário quando provocado, e normalmente se limita à legalidade, não ao mérito administrativo, salvo exceções de abuso e desvio. Controle legislativo é feito pelo legislativo, com auxílio de tribunais de contas, fiscalizando contas, contratos e legalidade. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva. O Estado deve indenizar dano causado por agente público nessa qualidade, desde que haja conduta, dano e nexo causal. Isso não elimina a responsabilidade do agente, que pode responder por dolo ou culpa e sofrer ação regressiva. Agora entramos na Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e aqui a prova costuma cobrar noções gerais e lógica do procedimento. Licitação é o procedimento formal para selecionar a proposta mais vantajosa, garantindo isonomia, transparência e julgamento objetivo. O objeto pode ser compra, serviços, obras, locações e outros. As finalidades incluem selecionar proposta vantajosa, garantir tratamento isonômico e evitar favorecimentos, além de promover desenvolvimento sustentável quando previsto. Princípios da lei incluem planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital e julgamento objetivo. O planejamento é reforçado. Antes de licitar, a administração deve justificar necessidade, definir objeto com precisão, elaborar termo de referência ou projeto básico, estimar custos e avaliar riscos. Segregação de funções impede concentração de etapas críticas na mesma pessoa, reduzindo fraudes e erros. Modalidades incluem pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Pregão é típico para bens e serviços comuns, com disputa por lances. Concorrência é ampla e serve a diversos objetos, inclusive obras conforme critérios. Concurso seleciona trabalho técnico, científico ou artístico. Leilão aliena bens e pode ter usos específicos. Diálogo competitivo é para contratação complexa, quando a administração precisa dialogar com potenciais licitantes para definir soluções. O procedimento tem fases: fase preparatória, divulgação, apresentação de propostas e lances quando houver, julgamento, habilitação, recursos e homologação, e depois contrato com gestão e fiscalização. Habilitação verifica se o licitante tem capacidade jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira conforme exigências. A banca cobra a diferença entre revogação e anulação. Revogação é por conveniência e oportunidade, ou seja, mérito, quando o procedimento é legal, mas deixou de ser conveniente. Anulação ou invalidação é por ilegalidade. A banca também cobra contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Dispensa ocorre quando a licitação seria possível, mas a lei autoriza não licitar em casos específicos, como situações emergenciais e limites de valor, sempre com justificativa e processo formal. Inexigibilidade ocorre quando não há competição viável, como fornecedor exclusivo ou notória especialização em serviço singular, conforme requisitos legais. Em ambos os casos, não é a ausência de controle. Exige formalização, pesquisa de preço e motivação. Com isso, fechamos a parte jurídica, e agora entramos em noções de administração pública, no sentido gerencial, que a prova mistura com direito administrativo para avaliar se você entende como organizar uma instituição. Organizações formais modernas são estruturas criadas com objetivos definidos, regras, divisão de trabalho e hierarquia. Tipos de estrutura organizacional incluem funcional, divisional, matricial e por processos. Estrutura funcional agrupa por função, como finanças, RH, compras, protocolo e atendimento. Estrutura divisional agrupa por região, produto ou público. Estrutura matricial combina funções e projetos, e exige coordenação para evitar conflito de dupla subordinação. Estrutura por processos organiza a instituição em torno de fluxos de ponta a ponta, como atendimento ao cidadão, compras e contratos, gestão documental, buscando reduzir silos e melhorar resultados.
A natureza e finalidades das organizações públicas são diferentes das privadas. A organização pública tem finalidade de interesse coletivo e deve obedecer princípios como legalidade, impessoalidade e publicidade. Ela não busca lucro, mas eficiência e efetividade do serviço. Critérios de departamentalização definem como dividir trabalho, por função, processo, cliente, geografia, projeto. A banca cobra que cada critério tem vantagens e riscos. Funcional facilita a especialização, mas pode criar silos. Por processos melhora foco no usuário, mas exige maturidade e coordenação. Matricial aumenta a flexibilidade, mas pode gerar conflito de autoridade. Processo organizacional inclui planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Planejamento define objetivos e metas. Direção coordena pessoas, liderança e motivação. Comunicação garante que informações circulem com clareza, reduzindo ruído e retrabalho. Controle mede e corrige desvios. Avaliação analisa resultados e fornece feedback para melhoria. Em prova, a banca cobra que esses elementos formam um ciclo contínuo e que a organização deve usar indicadores para acompanhar desempenho. Gestão de processos é um tema cada vez mais cobrado. Processo é um conjunto de atividades encadeadas que transforma insumos em entregas para um usuário interno ou externo. Gestão por processos significa mapear, analisar e melhorar fluxos, reduzindo etapas sem valor, padronizando procedimentos e automatizando quando possível. Mapeamento pode ser feito por fluxogramas e diagramas simples. Indicadores de processo incluem tempo de ciclo, taxa de retrabalho, volume de demandas e nível de serviço. O objetivo é melhorar qualidade e eficiência sem comprometer legalidade e controle. Gestão da qualidade envolve melhoria contínua. A banca cobra PDCA, que é planejar, executar, checar e agir para padronizar ou corrigir. Ferramentas como Pareto, Ishikawa e 5W2H aparecem como apoio. Qualidade em serviço público é entregar correto, no prazo, com clareza e respeito, sem discriminação. E exige padronização e controle de registros. Gestão de projetos também aparece. Projeto é esforço temporário com entrega única, como implantar um sistema, reorganizar um setor, executar uma mudança de processo. O ciclo de projeto envolve iniciar, planejar, executar, monitorar e encerrar. Projeto tem escopo, prazo, custo, riscos e qualidade. Em setor público, projeto precisa de governança, transparência e documentação. Agora, noções de gestão de pessoas. O primeiro ponto é entender que gestão de pessoas se relaciona com todos os outros sistemas. Sem pessoas capacitadas e motivadas, processo não funciona e qualidade cai. A função do órgão de gestão de pessoas envolve recrutamento e seleção quando aplicável, administração de folha e benefícios, controle de frequência, capacitação, gestão de desempenho, saúde e segurança no trabalho, e sistemas de informação gerencial. Sistemas de informação em RH organizam dados de pessoal, férias, licenças, lotação e capacitações, e ajudam a tomada de decisão. Comportamento organizacional estuda a relação indivíduo-organização. Motivação, liderança, clima e cultura são temas de prova. Motivação depende de condições de trabalho, justiça e reconhecimento, e não apenas salário. Liderança é influência para atingir objetivos, e não apenas autoridade formal. Estilos de liderança variam. Mais diretivo em situações de urgência, mais participativo quando a equipe é madura e precisa de engajamento. Clima organizacional é percepção do ambiente. Cultura é o conjunto de valores e práticas mais estáveis. Em prova, a alternativa correta costuma valorizar comunicação clara, feedback e gestão de conflitos com foco em solução, não em ataque pessoal. Agora, noções de administração de recursos materiais. Esse tema é muito presente no trabalho administrativo e costuma cair por conceitos e rotinas. Classificação de materiais separa material de consumo e material permanente. Material de consumo é aquele que se esgota rapidamente, como papel, toner, produtos de limpeza. Material permanente é aquele com vida útil longa, como computadores, mobiliário e equipamentos, que exigem tombamento e controle patrimonial. Tipos de classificação podem incluir ABC,
por valor e importância, e também classificação por criticidade e giro. Gestão de estoques busca equilibrar excesso e falta. Conceitos como estoque mínimo, estoque de segurança e ponto de pedido aparecem em prova. O ponto de pedido deve considerar tempo de reposição e consumo médio. A classificação ABC ajuda a priorizar controle. Itens A têm alto valor e exigem controle rigoroso. Itens C são muitos e de baixo valor e exigem controle mais simples. Compras e modalidades de compra aparecem em noções administrativas como processo, identificar necessidade, requisitar, cotar, selecionar fornecedor, receber e conferir. No setor público, isso se conecta à licitação, mas o edital separa como noções de materiais. A banca pode cobrar cadastro de fornecedores, que é base para cotações, convites e instrução de processos, garantindo que fornecedores estejam regulares e habilitados quando necessário. Recebimento e armazenagem são etapas críticas. Recebimento envolve a entrada do material, conferência de quantidade, qualidade e conformidade com pedido e registro. Entrada é o lançamento no sistema e a formalização documental. Conferência é comparar o que foi entregue com o que foi contratado e solicitado. Critérios e técnicas de armazenagem envolvem organização do almoxarifado com endereçamento, identificação, controle de validade e método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para evitar vencimento. Armazenagem segura exige proteção contra umidade, poeira, calor, empilhamento inadequado e acesso não autorizado. Movimentação deve ser registrada para rastreabilidade, evitando perdas e desvios. Patrimônio exige tombamento, termo de responsabilidade, controle de movimentação, inventário e baixa. Inventário é conferência física dos bens com os registros, essencial para controle e prestação de contas. Baixa patrimonial é retirada formal do bem do patrimônio por obsolescência, dano irreparável ou alienação conforme regras. Em prova, a ideia é que patrimônio público não é descartado sem procedimento. Tudo exige formalização. Agora, para fechar essa aula enorme com uma visão de prova, pense em 4 camadas que se conectam. A primeira camada é jurídica, Estado, administração, princípios, poderes, atos e controles, e a Lei 14.133. A segunda camada é organizacional, estrutura, planejamento, comunicação, controle, processos, projetos e qualidade. A terceira camada é pessoas, RH, motivação e liderança. A quarta camada é recursos, materiais, compras, estoque, recebimento e armazenagem. O analista administrativo atua justamente no meio dessas camadas, garantindo que o órgão funcione com legalidade, organização, pessoas alinhadas e materiais disponíveis. Se você estudar por esse mapa, você consegue resolver questões que misturam conceitos, porque você sempre vai identificar o eixo principal. Se a questão fala em competência, princípios e abuso, é direito administrativo. Se fala em como a organização se divide e se comunica, é estrutura e departamentalização. Se fala em indicadores, PDCA e melhoria, é qualidade e controle. Se fala em pessoas, é motivação e liderança. Se fala em estoque, é materiais e armazenagem. E se fala em compra pública, é Lei 14.133 com planejamento, modalidades, dispensa e inexigibilidade. Essa visão integrada é o que mais faz diferença em prova para cargo administrativo de nível superior.